Quando duas almas se unem, as suas energias complementam-se e nenhum poder consegue separar este laço. Neste vídeo, falaremos sobre como, quando a energia de duas almas se une, nenhum poder as consegue separar. O poder dos laços humanos. Os laços humanos transportam um significado muito mais profundo e complexo do que fenômenos que só podem ser definidos pela proximidade física ou por interações superficiais. Enquanto Carl Jung se aprofunda nos mais ínfimos detalhes da psicologia humana, também avalia os laços entre as almas humanas como relações energéticas. O vínculo que as pessoas sentem umas pelas outras é demasiado forte e complexo para ser explicado apenas por fatores biológicos ou socioculturais. Segundo Jung, estes laços são moldados por desejos profundos, medos, defesas e identidades internas no subconsciente das pessoas. Cada indivíduo entra em algum tipo de interação espiritual com outras pessoas que encontra na sua viagem pela vida. A maioria destas interações transforma-se numa poderosa troca de energia, tanto a nível consciente como inconsciente. A relação que uma pessoa estabelece com outra pode, por vezes, começar com um contato visual momentâneo, um sorriso ou uma palavra, mas a profundidade e a permanência deste vínculo tomam forma com o tempo e movem-se para um plano espiritual. Jung defende que, quando as pessoas se unem, podem unir-se não só fisicamente, mas também a um nível espiritual. Esta unidade reflete a essência de uma pessoa para a outra, permitindo que se compreendam, se completem e alcancem o mundo interior, uma da outra. O poder dos laços espirituais existe a um nível em que as pessoas não só tentam compreender-se a si próprias, mas também descobrir os aspectos mais profundos umas das outras. Estes laços podem durar um determinado período de tempo. No entanto, o seu verdadeiro poder é que podem transcender o tempo e o espaço, porque os laços espirituais são, antes de mais, muito mais do que um poder que apela diretamente aos sentidos. Este vínculo vai para além dos pensamentos conscientes de uma pessoa e atua em segundo plano, numa das camadas mais profundas da alma humana. Jung afirma quão profundamente as almas humanas estão ligadas entre si, e que estes laços são criados através de símbolos e arquétipos partilhados no subconsciente. Estes laços profundos que as pessoas sentem umas pelas outras vão muito para além das estruturas sociais e culturais. A base da união das pessoas não são apenas as necessidades mútuas ou as dificuldades externas. Existe também um profundo vínculo espiritual e compreensão. Este tipo de vínculo forma-se quando ambas as pessoas se complementam, equilibrando as suas deficiências e pontos fortes. A base destes laços não é apenas a profundidade pessoal, mas também universal. As pessoas preenchem as lacunas nos mundos interiores uma da outra, e isso cria harmonia entre as duas almas. Esta harmonia atinge um nível tal que o tempo e o espaço não podem afetar este vínculo, porque o vínculo entre as almas está muito para além das barreiras físicas. Jung afirma que, quando as pessoas se ligam a um nível espiritual, esse vínculo fortalece-se mesmo perante todas as dificuldades que enfrentam no mundo externo, e ninguém o consegue quebrar. Como resultado, o poder dos laços humanos existe não apenas nas emoções superficiais, mas a um nível muito mais profundo e energético. Estes laços são um processo que transforma os mundos interiores de ambas as pessoas, acrescentando-lhes um significado profundo e aproximando-as ao longo do tempo. Este vínculo não é apenas um processo de compreensão mútua entre almas, mas também um processo de crescimento e desenvolvimento conjunto. Nas palavras de Jung, a energia formada no ponto em que duas almas se encontram é tão forte que nenhuma força externa consegue separar este laço. Este é um dos laços mais profundos e permanentes que as pessoas têm, pois estes laços são tecidos com energias que unem a essência, a identidade e a alma do ser humano. 2. Energias e conexões espirituais. As energias espirituais são uma das forças mais profundas e eficazes da natureza humana. Na compreensão psicológica de Carl Jung, cada indivíduo não é apenas um ser físico e mental, mas também um campo energético.
Esta energia existe muito para além dos pensamentos conscientes de uma pessoa, a um nível inconsciente e afeta todos os momentos da vida. Segundo Jung, nas relações que estabelecem entre si, as pessoas estabelecem uma ligação não só com palavras ou comportamentos externos, mas também com uma espécie de interação energética. As energias espirituais constituem a base desta interação. Quando se estabelece uma ligação entre as pessoas, ocorre não só uma percepção baseada nos sentidos, mas também uma ressonância espiritual. Esta ressonância é o reflexo e a harmonia dos campos espirituais de duas pessoas. Nas palavras de Jung, cada indivíduo cria um campo energético moldado pelas complexidades e arquétipos no seu mundo interior, e este campo afeta as ligações que estabelecem com as pessoas que o rodeiam. A energia espiritual de uma pessoa é alimentada pela sua identidade interior, pelas experiências que viveu e pelos traços profundos no seu subconsciente. Esta energia é moldada pelo passado, medos, desejos e conflitos internos de uma pessoa. Segundo Jung, os laços espirituais ocorrem quando duas pessoas se unem e tocam os campos energéticos profundos uma da outra. Quando as pessoas se unem, descobrem não só as identidades superficiais uma da outra, mas também os seus aspectos mais profundos a nível inconsciente. Esta descoberta cria harmonia ao longo do tempo. Cada pessoa dá sentido à atração que sente por outra através dos símbolos, arquétipos e ecos do passado no seu subconsciente. As pessoas combinam estas energias masculinas e femininas em harmonia nas suas relações com outras pessoas. Esta troca de energia leva a uma espécie de integração interna nos planos consciente e inconsciente. Jung afirma que é fundamental que os indivíduos equilibrem estas polaridades internas para o desenvolvimento espiritual. Os laços espirituais tornam-se uma ferramenta para este equilíbrio. As pessoas asseguram que as suas energias espirituais se unem em harmonia, completando-se mutuamente. Esta harmonia ocorre quando o campo espiritual de uma pessoa se sobrepõe ao campo da outra, quase como uma dança energética. Neste vínculo, as pessoas descobrem não só umas às outras, mas também os seus próprios mundos interiores, e esta descoberta permite que as suas energias espirituais interajam mais profundamente. De acordo com a teoria de Jung, tais energias e ligações espirituais transcendem as barreiras físicas e sociais. Uma pessoa não só estabelece uma ligação a um nível consciente, como também estabelece uma espécie de ligação a um nível subconsciente. Estas ligações são independentes de tempo e espaço. As energias espirituais podem transcender qualquer distância, porque a base destas ligações não se baseia apenas numa entidade física, mas também num nível energético. Quando duas almas se unem, esta troca de energia entre elas é suficientemente poderosa para transcender qualquer obstáculo no mundo externo. As ligações entre as pessoas aprofundam-se tanto sob a influência das energias espirituais que, com o tempo, esta ligação se torna mais forte e permanente. Nenhuma força externa pode interromper esta energia, porque as ligações espirituais transcendem os limites do mundo físico e criam uma totalidade nos mundos interiores dos indivíduos. Jung descreve estas ligações como uma espécie de poder que atua em segundo plano. Este poder reflete as ligações e as energias espirituais cada vez mais profundas no subconsciente de cada indivíduo, criando um efeito tanto a nível pessoal como coletivo. As energias espirituais são uma das forças fundamentais que criam e sustentam os laços nas relações humanas. Jung afirma que estas energias têm um grande efeito não só a nível individual, mas também a nível social e universal. Os laços espirituais são moldados pela profunda atração e apego que as pessoas sentem umas pelas outras, e com o tempo, estes laços tornam-se tão fortes que não podem ser interrompidos por nenhuma força externa. As energias espirituais garantem que estes laços são permanentes e inquebráveis, pois são alimentados não só por interações superficiais, mas também por ressonâncias no mundo interior mais profundo de uma pessoa. 3. Uro. Os conceitos de sombra e anima-animus de Jung. Na compreensão da psicologia de Carl Jung, mergulhar nas profundezas da alma humana
não se limita aos pensamentos conscientes, requer também a compreensão da complexa dinâmica do subconsciente do indivíduo. Jung realça que grande parte do mundo interior de uma pessoa existe no inconsciente, muito para além da mente consciente. Estes aspectos inconscientes da alma humana desempenham um papel central no desenvolvimento pessoal e nos relacionamentos de uma pessoa. Os conceitos de sombra e anima-animus de Jung constituem partes importantes desta profunda estrutura psicológica, e compreender como estes elementos interagem para que uma pessoa encontre o equilíbrio interior é de fundamental importância para o fortalecimento dos laços espirituais. O conceito de sombra de Jung refere-se aos aspectos internos de uma pessoa que esta não aceita, suprime ou considera incompatíveis com as normas sociais. A sombra é moldada pelas emoções, desejos e pensamentos que uma pessoa esconde do seu eu consciente, geralmente percebidos como negativos ou dos quais se envergonha. A sombra é também considerada uma força que pode levar uma pessoa a compreender-se a si própria e aos outros mais profundamente. No entanto, este poder só pode proporcionar integridade quando confrontado e aceite. A sombra pode ser alcançada pela aceitação dos seus conflitos internos e dos aspectos obscuros que a pessoa encontra, permitindo uma autodescoberta mais completa. Neste contexto, o lugar da sombra nas relações humanas é também importante. A sombra de uma pessoa manifesta-se não só no mundo interior do indivíduo, mas também através do seu reflexo nos outros. Nas relações interpessoais, os indivíduos refletem consciente ou inconscientemente as suas próprias sombras na pessoa que está à sua frente. Jung vê a integração da sombra como uma parte importante do desenvolvimento individual de uma pessoa. Aceitar a sombra e fazer as pazes com ela estabelece as bases para a saúde espiritual e para os laços profundos. Outro conceito importante de Jung, anima e animus, é o reflexo das energias masculina e feminina dentro de uma pessoa, ou seja, os arquétipos espirituais feminino e masculino. Anima é o aspecto feminino inconsciente de um homem, enquanto animus é o aspecto masculino, inconsciente de uma mulher. Segundo Jung, cada indivíduo possui energias espirituais femininas e masculinas, sendo que o equilíbrio destas energias é de fundamental importância para a integridade psicológica e para a saúde espiritual do indivíduo. Anima e animus existem no mundo interior de uma pessoa, para além do gênero exterior, como parte da natureza espiritual da pessoa. Estes conceitos estão relacionados tanto com os aspectos femininos ou masculinos de uma pessoa, como com a forma como gere sua atração e relação com a outra pessoa. Enquanto anima representa a inteligência emocional interna, a intuição, a empatia e os aspectos criativos de um homem, animus simboliza a capacidade da mulher para pensar logicamente, a força de vontade e a motivação para ser ativa no mundo exterior. O equilíbrio interno de anima e animus determina também a qualidade das relações de uma pessoa com o sexo oposto. Segundo Jung, quando um homem está em paz com a sua ânima interior, desenvolve uma compreensão mais intuitiva, empática e emocional nas suas relações com as mulheres. Da mesma forma, quando uma mulher está em harmonia com o seu ânimos interior, sente uma vontade mais forte, uma mentalidade mais clara e mais independência nas suas relações com os homens do mundo exterior. A integração destes arquétipos permite que a pessoa se veja como um ser mais completo e proporciona harmonia interior. O equilíbrio entre anima e animus permite ao indivíduo estabelecer ligações mais profundas, significativas e saudáveis, tanto no seu mundo interior como nas suas relações com o mundo exterior. Segundo Jung, a união e o equilíbrio entre anima e animus não estão apenas relacionados com o desenvolvimento individual, mas são também um fator importante no nível inconsciente coletivo do homem. As pessoas moldam estes arquétipos sob a influência da sua sociedade e cultura, e isso também determina a dinâmica de poder nas relações individuais e sociais. Neste contexto, os conceitos junguianos de ânima e animus ajudam os indivíduos a compreender melhor os seus mundos interiores e a estruturar as suas relações com a sociedade de forma mais saudável.
A união harmoniosa das energias espirituais, complementando-se mutuamente desta forma, é de fundamental importância para o desenvolvimento pessoal e permite o aprofundamento dos laços espirituais. 4.4. O surgimento do vínculo espiritual. O surgimento do vínculo espiritual é um reflexo das interações profundas entre o ser interior de uma pessoa e o mundo exterior. Na teoria psicológica de Carl Jung, os laços espirituais são muito mais do que apenas uma proximidade ou comunicação superficial que ocorre quando os indivíduos se encontram. Os laços espirituais ocorrem quando as energias do mundo interior de uma pessoa se fundem com o campo espiritual de outra, e esta interação cria uma ressonância ao nível subconsciente. Jung afirma que cada indivíduo não é apenas um ser físico, mas também um campo de energia espiritual. Este campo energético interage quando as pessoas se encontram, e por vezes esta interação leva ao surgimento de um profundo vínculo espiritual. Os laços espirituais podem ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento pessoal e para o amadurecimento individual, pois permitem que as pessoas se compreendam e se completem a nível consciente e inconsciente. O surgimento de um vínculo espiritual começa na primeira interação entre duas pessoas. As pessoas ligam-se unindo os seus aspectos emocionais, mentais e espirituais, que não conseguem expressar por palavras. Este vínculo cria uma espécie de ressonância interior. Jung descreve este processo como uma espécie de sinergia. Por outras palavras, embora cada indivíduo seja um todo com as suas próprias energias interiores, quando se unem a outra pessoa, unem-se as energias um do outro e formam um novo todo. Esta união é conseguida pela união harmoniosa das energias de duas almas. Assim, as distâncias físicas ou os obstáculos externos não podem impedir a união destas energias espirituais. A reflexão dos mundos interiores dos indivíduos entre si desempenha um papel fundamental no surgimento dos laços espirituais. Os conceitos de ânima e ânimos de Jung são os elementos que constituem a base destes laços. Uma pessoa baseia, geralmente, a atração que sente por outra nas energias masculinas ou femininas que existem no seu mundo interior e não são expressas externamente. Esta troca de energias vai para além do mundo consciente da pessoa e permite-lhe encontrar o seu equilíbrio espiritual interior. Os laços espirituais levam as pessoas a uma descoberta interior mais profunda. Uma pessoa descobre melhor os seus próprios aspectos reprimidos através de um forte vínculo espiritual com a outra pessoa e pode avançar no seu desenvolvimento pessoal confrontando esses aspectos. Estes laços introduzem as pessoas nos seus próprios aspectos da sombra, e este processo de os encontrar inicia um processo de amadurecimento e iluminação interior. Na teoria de Jung, o surgimento dos laços espirituais permite aos indivíduos compreenderem-se não só a partir de aspectos externos, mas também das profundezas dos seus mundos interiores. O surgimento de laços espirituais transporta também uma dimensão que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Segundo Jung, o vínculo profundo entre duas pessoas é independente das distâncias físicas. A energia espiritual entre duas pessoas não está limitada pelas distâncias e pelo tempo, porque os laços espirituais criam um tipo de ligação energética. Esta troca de energia é alimentada pelos traços profundos no subconsciente de cada indivíduo e fortalece-se com o tempo. Estes laços não só vão para além do mundo físico, como também criam uma oportunidade para a evolução espiritual. Uma pessoa descobre o seu próprio potencial através dos laços espirituais que estabelece com a outra pessoa, e este processo desencadeia o desenvolvimento individual e coletivo. Jung afirma que aceitar e compreender a existência destes laços é de vital importância para a saúde espiritual e para o equilíbrio interior do indivíduo. Segundo Carl Jung, estes laços transcendem as fronteiras do mundo físico e ligam-se com o inconsciente coletivo e os arquétipos universais. Os laços espirituais são uma ferramenta importante para que duas pessoas se complementem energeticamente e encontrem o equilíbrio interior. Estes laços aprofundam-se,
fortalecem-se e tornam-se permanentes com o tempo. Segundo os ensinamentos de Jung, os laços espirituais são um dos elementos mais fundamentais na evolução da alma humana e no desenvolvimento pessoal. 5. Profundidade da união espiritual. Nas teorias psicológicas de Carl Jung, a profundidade da união espiritual está relacionada com a forma como os mundos interiores de dois indivíduos se tocam, muito para além das relações humanas, e com o tipo de processo de transformação que experienciam quando se unem. Jung realça que a alma humana não é apenas uma entidade individual, mas também ligada a um inconsciente coletivo. Este inconsciente coletivo é moldado por traços históricos, culturais e evolutivos e deixa marcas profundas nas experiências espirituais dos indivíduos. A união espiritual ocorre quando estas energias interiores profundas de duas pessoas se unem. No entanto, esta união vai para além dos laços externos. Os laços espirituais entre duas pessoas transportam um significado que transcende o tempo, o espaço e até as normas sociais. Segundo Carl Jung, a união espiritual é uma experiência que inicia uma espécie de processo de iluminação interior, permitindo aos indivíduos descobrir tanto os seus próprios mundos interiores como os mundos interiores uns dos outros. Esta união começa inicialmente com os indivíduos a reunirem-se e a interagirem a um nível consciente. No entanto, com o tempo, esta interação desce para um nível mais profundo, e os indivíduos começam a ver os reflexos uns dos outros nas profundezas do seu inconsciente. Esta profundidade de união espiritual é moldada pela abertura mútua da riqueza dos seus mundos interiores por ambos os indivíduos. Jung define este processo como uma espécie de união. No entanto, esta união não se resume apenas à união dos seres físicos de duas pessoas. De facto, a união espiritual é a convergência dos arquétipos internos dos indivíduos, a fusão das suas identidades individuais e energias espirituais. Cada indivíduo, ao confrontar a sua própria sombra, ânima ou animus, vê os reflexos desses aspectos internos no outro, e assim, tem a oportunidade de se compreenderem mais profundamente. Esta profundidade não pode ser explicada apenas por um vínculo emocional ou físico. A união espiritual é um campo onde cada indivíduo reflete as suas buscas inconscientes, medos, desejos e potenciais mais profundos. Segundo Jung, este processo cria uma transformação tanto a nível individual como coletivo. O vínculo entre duas pessoas também ocorre ao nível arquetípico. As pessoas estão ligadas entre si não apenas como pessoas, mas também como arquétipos espirituais. Carl Jung descreve este processo como indivíduos que reconhecem as suas próprias sombras interiores. Os aspectos negativos que veem na pessoa que tem à sua frente são, na verdade, aspectos que foram reprimidos, rejeitados ou ignorados nos seus próprios mundos interiores. A profundidade da unidade espiritual cria efeitos significativos, não só a nível individual, mas também a nível social. Segundo Jung, a alma humana está sob a influência do inconsciente coletivo, e os traços desse inconsciente refletem-se nas relações dos indivíduos. Através dos laços espirituais que uma pessoa estabelece com outras pessoas, não vive apenas um processo de desenvolvimento individual. Estabelece também uma ligação com a alma coletiva da sociedade. Este é um vínculo que aproxima as pessoas e que lhes permite compreender-se melhor. A unidade espiritual cria um laço universal para além das fronteiras sociais. Através destes laços, as pessoas começam a compreender não só a si próprias, mas também o mundo de uma forma mais profunda. Jung acredita que tal união criará uma grande transformação, tanto a nível individual como social. Segundo Carl Jung, a unidade espiritual permite aos indivíduos descobrirem-se profundamente a si próprios e aos outros. Esta profundidade fortalece-se com o tempo e permite que as pessoas se transformem tanto a nível individual como social. A união espiritual ocupa um lugar importante na evolução espiritual de uma pessoa, e este processo permite que a harmonia energética entre duas pessoas se transforme num profundo processo de descoberta e transformação interior. 6. Dificuldades e forças externas.
A profundidade e o poder da união espiritual não se limitam à criação de harmonia e amor interior. Ao mesmo tempo, o efeito das forças e dificuldades externas sobre este vínculo é também bastante significativo. De acordo com as teorias de Carl Jung, a união de duas almas não é apenas um processo que une as buscas individuais. Este processo está também sob a influência de diversos obstáculos e forças externas. Ao explicar a evolução interior do homem, Jung afirma que as dificuldades externas que os indivíduos encontram nas suas viagens espirituais desempenham um papel crucial no seu desenvolvimento pessoal. Por mais equilibrado e harmonioso que seja o mundo interior de uma pessoa, esta é forçada a enfrentar diversas dificuldades ao interagir com o mundo exterior. Da mesma forma, o vínculo profundo entre duas almas pode ser afetado por fatores externos e, de tempos a tempos, o fortalecimento deste vínculo torna-se possível através da superação dessas dificuldades. As forças externas constituem os obstáculos básicos que um indivíduo encontra na sua própria evolução espiritual. Segundo Jung, os conflitos e traumas internos dos indivíduos são geralmente moldados por acontecimentos no mundo exterior. Estas forças externas podem ser tão eficazes que podem abalar os estados emocionais e psicológicos dos indivíduos. Jung defende que, por menos que um indivíduo tente ser afetado pela influência do mundo externo no seu mundo interior, estas forças afetam sempre, de alguma forma, a sua jornada espiritual. Por vezes, as dificuldades podem fortalecer uma relação, pois dois indivíduos que superam estes obstáculos podem criar laços mais profundos, enfrentando juntos desafios internos e externos. No entanto, ultrapassar estas dificuldades e obstáculos externos nem sempre é fácil. Outro fator externo importante são as estruturas culturais e sociais da sociedade em que os indivíduos vivem. Jung defende que o inconsciente coletivo tem um efeito significativo na evolução espiritual das pessoas. A sociedade fornece uma estrutura que molda a forma de pensar, os comportamentos e os valores dos indivíduos. Esta estrutura social pode dificultar a viagem espiritual dos indivíduos. Embora as pessoas procurem a harmonia interior, podem ter de resistir às normas e expectativas impostas pela sociedade. Em particular, o vínculo espiritual entre duas pessoas pode entrar em conflito com as expectativas sociais. Não importa quão profundo seja o mundo espiritual de uma pessoa, os limites pessoais e a liberdade podem enfraquecer este vínculo. Jung realça a importância de os indivíduos encontrarem o equilíbrio nas suas relações espirituais. Este equilíbrio exige lidar com dificuldades internas e externas. A união de duas almas requer não só a harmonia interna, mas também o desenvolvimento de resistência às pressões externas. A união espiritual não pode ser totalmente fortalecida sem ultrapassar estes limites. Ambos os indivíduos devem compreender os limites um do outro e tentar protegê-los. No entanto, a violação e o enfraquecimento destes limites, devido a fatores externos, podem levar ao enfraquecimento do vínculo espiritual. A influência das forças externas está também relacionada com as mudanças que ocorrem no ambiente dos indivíduos. Quando as pessoas passam por grandes mudanças nas suas vidas, é importante observar como essas mudanças podem afetar os seus laços espirituais. Por exemplo, uma perda, um trauma grave, uma reviravolta na vida podem testar o vínculo entre duas almas. Tais mudanças revelam como os indivíduos se apoiam mutuamente, como partilham a dor uns dos outros e quão resilientes são neste processo. Jung acredita que estas grandes mudanças podem acelerar a evolução espiritual de duas pessoas. No entanto, estas mudanças também podem levar ao enfraquecimento dos relacionamentos. Neste ponto, para lidar com a influência de forças externas, é necessário o compromisso espiritual e a solidariedade. Segundo Jung, a evolução espiritual não é apenas uma viagem interior, mas também um processo de luta contra os obstáculos externos e de superação desses obstáculos para estabelecer um vínculo mais forte. A presença de forças externas molda a profundidade dos laços espirituais, e este vínculo só pode crescer e fortalecer-se com estas dificuldades. 7. Um vínculo que nenhuma força pode separar.
A investigação aprofundada de Carl Jung sobre a alma humana revela que a união de duas almas significa muito mais do que apenas uma união individual. Segundo Jung, a energia da união de duas almas cria um laço que vai para além do mundo físico. Este vínculo não pode ser definido apenas como proximidade emocional ou um relacionamento romântico. O verdadeiro vínculo entre duas almas advém da profunda compreensão, amor e harmonia que os indivíduos sentem um pelo outro a níveis consciente e inconsciente. Quando duas pessoas começam a conhecer-se, não só superficialmente, mas também nas suas profundezas espirituais, forma-se uma união espiritual. Esta união torna-se independente dos efeitos do mundo externo. Jung afirma que este tipo de laço é tão profundo que não pode ser quebrado por nenhuma força, porque este vínculo assenta numa base muito mais sólida do que os conflitos superficiais e as emoções temporárias. Aceitação mútua, liberdade interior e integridade espiritual. Além disso, o vínculo entre estas almas que se unem evolui com o tempo e inicia-se uma espécie de processo de integração espiritual. Jung acredita que o equilíbrio das energias internas, feminina e masculina, descrito pelos conceitos de ânima e ânimos nas viagens espirituais dos indivíduos, são os elementos que fortalecem uma relação. Para que uma pessoa estabeleça um vínculo espiritual, deve primeiro equilibrar as energias feminina e masculina dentro de si. Quando este equilíbrio interno é alcançado, o vínculo entre duas almas aprofunda-se ainda mais. Segundo Jung, a união espiritual não se trata apenas do amor, que duas pessoas sentem uma pela outra. Exige também que ambos os indivíduos façam as pazes com as suas próprias energias interiores e se tornem um todo. Este equilíbrio não se deteriora mesmo perante dificuldades externas e obstáculos internos. Nesta altura, estabelece-se um vínculo espiritual com respeito mútuo, confiança e harmonia, e aprofunda-se com o tempo. O vínculo que nenhuma força pode separar é um vínculo onde os indivíduos podem tocar os lugares mais profundos um do outro, onde cada um pode entrar plenamente no mundo interior do outro. Jung define o poder da união espiritual não só na harmonia espiritual, mas também no apoio que os indivíduos dão uns aos outros. Neste vínculo, duas pessoas podem confrontar os medos, as fraquezas e os traumas um do outro. Quanto mais profundo for um vínculo espiritual, mais importante será conhecer, aceitar e aproximar-se com compaixão. Quando duas almas se aproximam, com um profundo entendimento, este vínculo acabará por assumir uma estrutura que nenhuma força pode separar. Ser capaz de aceitar a escuridão interior um do outro é uma das principais razões pelas quais este vínculo é inquebrável. O processo de evolução interna fortalece o vínculo entre duas almas de uma forma que não pode ser separada, independentemente do que aconteça. Segundo Jung, os laços verdadeiros não se estabelecem apenas com atração superficial ou estados emocionais momentâneos. Os laços verdadeiros envolvem uma viagem, um processo de transformação. Durante este processo, as pessoas podem confrontar os aspectos mais sombrios umas das outras, apoiar-se mutuamente nos momentos mais difíceis e crescer juntas. Assim, com o tempo, o vínculo entre elas torna-se resistente a todas as dificuldades externas. Todos os obstáculos e dificuldades do mundo externo não podem abalar a harmonia interior das duas almas, porque este vínculo é um reflexo da evolução espiritual de ambos. O profundo compromisso, o amor mútuo e a compaixão que os indivíduos sentem um pelo outro fortalecerão ainda mais este vínculo com o tempo. Jung sublinha que o verdadeiro compromisso espiritual numa relação deve ser construído com base no respeito e na compreensão mútuos. Este vínculo não é apenas uma ligação emocional, mas também o resultado da aceitação plena mútua, da descoberta de si mesmos e do apoio ao desenvolvimento interior de cada um. Um verdadeiro laço espiritual constrói-se com base na aceitação mútua, na compreensão, na compaixão e na harmonia interior. Segundo Jung, este tipo de vínculo não pode ser enfraquecido por nenhuma força externa, pois é moldado e profundamente fortalecido pelas viagens interiores de ambos os indivíduos. Este vínculo torna-se o alicerce mais forte de um relacionamento,
o significado mais profundo de uma jornada de vida. Hoito Pulquiro, a universalidade dos laços espirituais. A profundidade das teorias de Carl Jung fornece informações importantes sobre a natureza da alma humana e as dimensões universais das relações humanas. A expressão, quando as energias de duas almas se unem, nenhuma força pode separá-las, ocupa um lugar central nos estudos de Jung sobre os laços espirituais. Este laço transporta um significado universal, não só a nível individual, mas também para toda a humanidade. Segundo Jung, os laços espirituais manifestam-se tanto a nível individual como social, como um produto do inconsciente humano. A união de duas almas não se limita a uma relação ou contexto momentâneo específico. É moldada por um processo evolutivo mais vasto e por uma experiência comum na história da humanidade. A universalidade dos laços espirituais surge como um fenômeno que abrange toda a espécie humana e os percursos de vida dos indivíduos. Uma das ideias que Jung apresentou relativamente à psicologia humana é a do inconsciente coletivo. Este conceito expressa a existência de um nível inconsciente comum a toda a humanidade e defende que os arquétipos universais se localizam nesse nível. Jung sugere que a estrutura espiritual de cada indivíduo é moldada pela influência deste inconsciente coletivo. Os laços espirituais são um reflexo deste inconsciente coletivo. As pessoas aproximaram-se umas das outras em todas as culturas e geografias através de laços emocionais e espirituais semelhantes. Sentimentos como o amor, a pertença, a confiança, o perdão e a compaixão constituem os pilares do ser humano, sendo que estes laços se manifestam universalmente em todas as sociedades. Segundo Jung, os laços espirituais são uma necessidade interna básica da humanidade, e a universalidade destes laços apela aos aspectos mais profundos do homem. A universalidade dos laços espirituais na vida de uma pessoa funciona em paralelo com o desenvolvimento pessoal e social. Os indivíduos estão profundamente ligados uns aos outros, não só nos seus próprios mundos interiores, mas também em contextos sociais e culturais. Jung vê estes laços como a interação entre a consciência individual e o inconsciente coletivo. Quando as pessoas estabelecem ligações umas com as outras, não são apenas nutridas pelas suas experiências pessoais, valores sociais. Os processos históricos e as acumulações culturais também moldam estes laços. Os laços universais são um fator que aproxima todas as pessoas, e todos os principais ensinamentos culturais, religiosos e espirituais da história da humanidade aceitam a existência destes laços. As pessoas de diferentes geografias e culturas unem-se através de laços espirituais semelhantes, e estes laços constituem uma força importante que une as sociedades. Além disso, os pensamentos de Jung sobre o inconsciente coletivo têm um lugar importante em termos da universalidade dos laços espirituais. O mundo espiritual dos indivíduos não é apenas uma estrutura pessoal, mas também um reflexo de uma experiência comum pertencente a toda a humanidade. Jung defende que os laços espirituais não se limitam às relações individuais, mas são também uma experiência comum de todas as sociedades, culturas e história humana. A universalidade dos laços espirituais mostra que estes laços deixam uma marca na alma de cada pessoa e que estes laços se manifestam de diferentes formas em cada fase da história humana. As pessoas podem ainda ter os mesmos laços básicos, apesar das diferenças históricas e culturais. As teorias de Carl Jung revelam que os laços espirituais não existem apenas a nível individual ou romântico, mas são também uma dinâmica fundamental da história humana. Os laços espirituais surgem da profunda compreensão, amor e compaixão que as pessoas sentem umas pelas outras, e estes laços constituem uma força universal que liga todas as pessoas. As pessoas estabelecem laços espirituais semelhantes em diferentes épocas e lugares, glorificando assim a experiência humana universal. Jung sublinha que esta natureza universal dos laços espirituais tem um grande significado para cada indivíduo na viagem histórica da humanidade.
Estes laços moldam a jornada espiritual de uma pessoa, a sua própria evolução interior e as relações que estabelece com os outros. Os laços espirituais têm um significado comum a toda a humanidade, para além das experiências individuais. Ao longo da história e para além das fronteiras culturais, as pessoas tornam-se parte de uma experiência humana universal, com o seu profundo apego umas às outras. Segundo Jung, estes laços desempenham um papel decisivo tanto na viagem interior dos indivíduos como na evolução das sociedades. Quando a energia de duas almas se une, este vínculo tem o poder de superar todos os tipos de dificuldades e obstáculos e une todas as pessoas como uma experiência universal. Neste vídeo, falamos sobre como, quando a energia de duas almas se une, nenhum poder as consegue separar. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Adeus e até ao nosso próximo vídeo. Obrigado.